E aí pessoas, beleza? Tudo bom com vocês? Galerinha, o vídeo de hoje é para explicar o texto de Êxodo 21, versículo 24 e 25. E o texto vai dizer: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento e golpe por golpe. Aparentemente, esse texto ele parece estar incentivando a vingança. Ou seja, se alguém te ferir com um tapa, você deve na mesma proporção devolver esse tapa, afinal é olho por olho e dente por dente. Só que a contradição é como que a Bíblia apresenta um Deus de bondade, um Deus amoroso, que entrega o seu próprio filho para morrer pela humanidade, só que ao mesmo tempo ela aconselha a vingança, a você devolver na mesma moeda aquilo que o outro te fez. O texto ele parece contraditório com a figura do Deus que a gente conhece segundo a Bíblia. Mas, pessoas, vamos para a explicação do texto de Êxodo 21, 24 a 25. A Bíblia ela não está incentivando a vingança ou ela não está dizendo que você deve pagar na mesma moeda uma ofensa que alguém lhe fizer ou um ferimento que alguém causar a você. Nesse texto aqui, nós temos a tutela ou a proteção da mulher no seu estado de gravidez e do seu feto. Eu sei, pessoas, que pode parecer estranho a Bíblia falar olho por olho, dente por dente, e aí eu falar que esse texto está tratando da proteção da mulher no estado de gravidez. Eu vou voltar um pouco nos versículos anteriores e aí você vai entender o que eu estou dizendo. O versículo 22, ele vai falar o seguinte: se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que o aborte, porém sem maiores danos, sem a morte da mulher ou a perda desse bebê, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. O versículo 22 está falando que se dois homens ou mais homens brigarem e ferir uma mulher e isso provocar o aborto, esses homens devem indenizar caso não tenha maiores danos. E aí entra o versículo 23, que é o que a gente acabou de ler, que vai falar sobre olho por olho e dente por dente. E o versículo 23 fala: mas se houver danos grave, morte, então dará vida por vida, que é o texto que as pessoas geralmente pegam fora do contexto, e fala vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Ou seja, quando a Bíblia ela traz essa ideia de olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ela não está falando que nós temos que pagar na mesma moeda um ferimento ou uma ofensa que alguém nos fizer. Na verdade, o texto está falando sobre a tutela da mulher em seu estado de gravidez. Pessoas, eu vou fazer uma relação do texto com o Código Penal. Lá no Código Penal, artigo 125, nós teremos o aborto provocado na gestante sem o consentimento dela. E o texto vai falar: provocar aborto sem o consentimento da gestante, reclusão de 3 a 10 anos. Pessoas, a gente precisa entender que nesse momento aqui, Moisés ele acabara de tirar o povo do Egito e ele tinha entregado os 10 mandamentos no capítulo anterior, que é o capítulo 20. E ele vai trazendo outras leis cerimoniais, leis éticas, vai tratar das espécies de alguns crimes. E Moisés ele faz isso porque existia a figura da vingança privada ou da justiça pelas próprias mãos. Ou seja, o povo de Israel, caso alguém cometesse algum tipo de crime ou dano a uma outra pessoa, o próprio indivíduo ele iria lá e iria buscar a justiça ou a reparação do dano pelas próprias mãos.
E isso causava, de certa forma, uma violência desmedida. E aí quando Moisés ele traz não só os 10 mandamentos, mas quando ele vai regulamentando ou prevendo algumas espécies de crime, caso isso aconteça, deve ser resolvido ou solucionado dessa forma, ele está retirando das mãos do povo a vingança ou a justiça privada e trazendo para o próprio Deus, ou como a gente conhece, está trazendo para o Estado. Então a gente precisa entender que nesse contexto o povo era violento, o povo resolvia os seus conflitos pelos seus próprios métodos, e aí Moisés ele vai trazer essa figura, ou vai retirar essa vingança privada ou a justiça privada das mãos do povo de Israel. Mas é isso, tá, pessoas? A Bíblia não está incentivando a vingança, na verdade ela está tutelando ou protegendo a mulher no seu estado de gravidez. Esse princípio, ele é o princípio de Talião, ele tem origem no código de Ur-Namur, acho que no ano 2006 a.C. E aí depois a gente pode, caso vocês queiram, fazer um vídeo falando sobre esse princípio, que é um princípio que vai aparecer ali na região da Mesopotâmia, depois aparece no código de Hammurabi, e a Bíblia traz essa ideia, esse princípio do Código de Talião, da Lei de Talião, na verdade, para dentro do contexto. Eu sempre digo que Moisés, né, ele foi educado no Egito, era um príncipe, então Moisés conhecia tanto o Código de Ur-Namur como o Código de Hammurabi, né, ele estudou sobre, então ele tinha de certa forma um conhecimento muito amplo, e aí eu acredito que ele traz um pouco dessa ideia, lógico que com aprovação divina, né? Mas aí a gente faz um outro vídeo falando, né? Vamos ver quem veio primeiro, o Código de Hammurabi, os 10 mandamentos, Moisés plagiou o Código do rei Hammurabi, ou o rei Hammurabi plagiou o Código dos 10 mandamentos de Moisés. E a gente vai trazer um pouco dessa ideia nos próximos vídeos, tá bom? Abraço, espero que o vídeo tenha ficado claro.